Se você puder, me ajuda a trazer todo mundo que está lá fora. Todo mundo precisa estar aqui dentro hoje para ouvir essa palavra. Essa, sem dúvida, é uma das palavras mais importantes que eu já preguei na minha vida. Eu preciso que todo mundo esteja aqui para ouvir. Amém, gente? Então, se tiver alguém lá fora, cara, chama ela para entrar, traz ela aqui. Se tiver alguém aí no backstage, eu preciso que todo mundo esteja aqui, todo mundo esteja atento. Eu creio que o Senhor vai falar muito aos nossos corações. Não porque eu preparei alguma coisa, mas porque aqui no Next, aqui na Lagoa Niterói, a gente prega a palavra de Deus. Eu queria que você ficasse de pé agora aí no seu lugar. Eu queria que você começasse a orar por você mesmo. Que você, lembra, a gente tem falado aqui que Davi era um homem que inclinava o seu coração diante do Senhor. Então eu queria te dar um minuto agora para você começar a orar por você mesmo. Orar pela sua mente, orar pelas suas emoções. Queria agora te dar um minuto para você começar a dar ordem à sua alma. Talvez você entrou aqui nessa noite e a sua alma está agitada. Talvez você teve uma semana tão desafiadora. Talvez agora mesmo você está vivendo tantos desafios. Mas eu creio que nenhum ladrão vai roubar a palavra de Deus dos nossos corações aqui. Então agora comece aí a dar ordem à sua alma. Comece a declarar os seus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Comece a dizer para Jesus a tua expectativa, o quanto você ama a palavra dEle, o quanto você acredita que essa palavra é Ele falando aos nossos corações. Comece a inclinar o seu coração. Se você fala em outras línguas, comece a falar em outras línguas. Comece a se edificar, comece a inclinar o seu coração. Sim, Espírito Santo, nós te agradecemos pela sua presença aqui. Espírito Santo, nós te pedimos, nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Nós pedimos, Senhor, abra os olhos do nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso coração, Pai. Nós pedimos sobre os nossos olhos agora, que os nossos olhos estejam abertos para contemplar a Tua face por meio dessa palavra. Nós pedimos sobre os nossos ouvidos, que os nossos ouvidos estejam abertos. Nós declaramos sobre cada ouvido aqui nesse lugar, efatá, ouvidos abertos para ouvir a Sua palavra. Nós damos uma ordem agora a qualquer espírito de distração. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós levamos cativos agora todo o pensamento à obediência de Cristo. Pai, nos fortalece, nos encoraja agora mesmo, toca o nosso ser interior, toca a nossa mente, toca o nosso corpo, toca as nossas emoções, Pai. Nós estamos com o nosso coração cheio de expectativa para Te ouvir, nós estamos com o nosso coração faminto, sedento, Pai. A minha oração é que o Senhor nos dê graça nessa noite, Pai. Me dê graça, Senhor, para comunicar essa palavra, que toda pessoa que ouvir essa palavra compreenda, Pai. Nós não queremos informações, meras informações. Nós queremos e desejamos e precisamos de revelação, Pai. Por isso nós pedimos mais uma vez sobre nós, espírito de sabedoria e de revelação. Marca as nossas vidas para sempre, Senhor. Revela o Seu plano para nós. E mais do que qualquer coisa, se revele aos nossos corações, Pai. Nós honramos a Sua presença nesse lugar, nós amamos a Sua palavra, Senhor. Fique à vontade em nosso meio e faça aquilo que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode sentar no seu lugar. Bom, essa palavra, eu falei para você que é uma das palavras mais importantes que eu já preguei na minha vida. E eu não estou falando isso para te emocionar, não estou falando isso para você me dar a sua atenção, não, eu estou falando isso porque é verdade. Eu lembro, no ano de 2017, eu estava na minha casa, eu lembro que um amigo do Rio de Janeiro, um amigo muito importante na minha vida, muito importante na minha caminhada com Jesus, eu lembro que ele me ligou, ele falou, cara, eu preciso tomar um café com você, isso tem 6 anos, e a gente eu fui para minha casa, eu recebi ele na minha casa, e a gente começou a tomar um café, e naquele café, cara, aquele cara olhou para mim, ele falou assim, Bernardo, eu preciso falar com você nessa tarde, porque Deus me trouxe aqui, eu preciso falar com você nessa tarde, sobre o plano de Deus para a nação de Israel. E até aquele momento, eu era um completo ignorante a respeito desse assunto. Então eu quero te encorajar, talvez você nunca ouviu falar disso, então eu não quero que você ache que
você precisa de sabedoria dos homens para entender o que eu estou falando. Nós precisamos de sabedoria do alto, e o Senhor é aquele que nos enche de espírito de sabedoria e de revelação. É por isso que nós oramos, nos dê espírito de sabedoria e de revelação, porque nós não confiamos no nosso intelecto, nós não confiamos na nossa sabedoria, nós não estamos aqui apoiados em discurso de sabedoria dos homens, mas estamos aqui diante da palavra de Deus. E eu lembro que aquele meu amigo entrou e ele começou a falar sobre o plano de Deus para a nação de Israel. E quando eu vi, a gente ficou acho que umas 7 horas. E para ser sincero com você, por ser uma das primeiras vezes que eu estava ouvindo sobre aquele assunto, muitas das coisas que aquele cara estava falando para mim eram completamente novas. Muitas das coisas que ele estava falando comigo naquele dia, eu estava ouvindo pela primeira vez. Muitas das coisas que ele estava conversando comigo, eu não tinha o mínimo de noção o que aquilo significava. Mas eu lembro que ao decorrer daquela tarde, enquanto ele falava sobre o plano de Deus para Israel, o plano de Deus para a restauração de todas as coisas, cara, o meu coração queimava. Eu lembro que o Espírito Santo naquela tarde, ele me deu um zelo, que esse não era um assunto qualquer. Enquanto aquele meu amigo falava sobre esse assunto, enquanto ele abria as escrituras, enquanto ele... E cara, o que me chamava a atenção é que ele falava de muitas coisas, muitos textos. Eu falava, cara, como que eu nunca percebi essas coisas? Enquanto ele falava, cara, vinha um zelo no meu coração, de que aquele não era um assunto qualquer. Vinha um zelo no meu coração, que aquele não era um assunto, por mais que muitas vezes pareça que não tem muita importância para nós. Bernardo, o que eu, aqui um jovem em Niterói, no Next hoje, o que eu tenho a ver com a nação de Israel? Mas no final dessa noite você vai ver como que o plano de Deus, ele está completamente conectado. E o quanto Deus, ele não quer uma igreja que simplesmente exista, mas ele quer uma igreja que se engaja no cumprimento do seu plano. Sabe, Deus poderia cumprir o plano dele sozinho, mas ele escolheu levantar uma igreja para sermos cooperadores dele. E eu lembro que naquele dia eu saí daquele lugar e eu falei para aquele meu amigo, mano, me passa tudo o que você tem sobre esse assunto. Tudo que você tem, pregação, filme, livro, eu preciso que você me passe tudo que você sabe, as pessoas, quem eu tenho que ouvir. E naquele dia eu saí dali, cara, eu comecei a comprar um monte de livro, eu comecei a assistir filmes e tal. E de verdade, irmãos, esse assunto não simplesmente mudou a minha vida naquele dia, naquela estação, naquele ano, mas esse assunto tem transformado a minha vida todos os dias. E eu oro para que, enquanto essa palavra seja pregada, o zelo do Deus de Israel recaia sobre os nossos corações. Eu oro para que não haja nos nossos corações indiferença e arrogância. Que não haja no nosso coração, porque, irmão, se você tiver indiferença diante do que eu vou pregar aqui, cara, a sua indiferença não é com o assunto, a sua indiferença é com Deus. Mas eu oro para que a gente saia daqui cheios do zelo no nosso coração. Então hoje eu quero falar um pouco sobre Israel e o plano de Deus. Repete comigo, Israel e o plano de Deus. E aí eu quero pincelar algumas coisas, porque esse é um assunto muito vasto e de maneira nenhuma eu tenho a pretensão de esgotar isso aqui. De maneira nenhuma eu tenho uma pretensão de responder todas as perguntas. Primeiro, porque eu não tenho todas as perguntas respondidas. Eu não sou especialista nesse assunto, eu sou um estudante. E a minha oração é que no último dia eu também não chegue como um especialista, seja um estudante, porque sempre existe mais. A gente pode todos os dias crescer em graça e conhecimento. Mas a minha expectativa nessa palavra é que alguma coisa mude dentro de você e que você seja levado pelo Espírito Santo de Deus a sair desse lugar e mergulhar nesse assunto. Assim como eu fui levado há 6 anos atrás, e a minha vida foi radicalmente, continua sendo radicalmente afetada. Por quê? Porque não tem a ver simplesmente em conhecer uma nação e o plano de Deus para essa nação, mas tem a ver com conhecer o Deus por trás dessa nação e o plano de Deus por trás dessa nação e para todas as nações. Então eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 11. E só para te dar um contexto bem breve da história da nação de Israel. A história da nação de Israel começa quando Deus chama um homem chamado Abraão. Em Gênesis 12, Deus aparece para Abraão. E Deus promete a Abraão uma terra, uma descendência e uma bênção. Deus promete que eles seriam um povo exclusivo para Deus. Deus promete que aquele era um povo,
que a partir daquele momento, a partir de Abraão, pertenceria a Deus, que Deus daria uma terra para eles, que mais na frente Abraão, ele entende que essa terra se chama Canaã, e glória a Deus, a gente tem ouvido tanto aqui sobre Abraão, sobre Canaã, e eu creio que o Senhor quer dar uma ênfase sobre esse assunto. E no final eu quero mostrar para você que a gente está num período da história, meu irmão, muito oportuno, cara, para abraçar o plano de Deus e para abraçar o plano de Deus para a nação de Israel. Então, Deus chama Abraão, promete a Abraão uma terra, uma descendência, uma bênção. Deus fala que através de Israel eles seriam luz para as nações, que eles seriam um povo sacerdotal, exclusivo para Deus. Abraão, ele tem um neto chamado Jacó, que depois ele tem o seu nome mudado para Israel, que significa, né, Jacó lutou com Deus. Quantos aqui conhecem a história de Jacó? E eu amo a história de Jacó, porque a história de Jacó é sobre um Deus misericordioso. Eu amo a história de Deus com Israel, o plano de Deus para Israel, porque quando a gente conhece o histórico, quando a gente conhece tudo o que aconteceu, quando a gente entende o quanto Deus teria motivos para abandonar o seu povo, mas não abandona, a gente se depara com um Deus rico em misericórdia e graça. E de verdade, esse sempre foi o propósito de Deus para essa nação. Deus, eu não acredito que Deus era um Deus que iria salvar apenas a nação de Israel. Porque desde o início, na criação da nação de Israel, desde o início, quando Deus chama Abraão, Deus mostra para Abraão o zelo dele pelas nações. Agora, eu acredito que o propósito de Deus era através de Israel, que as nações ao redor e que todas as nações olhassem para Israel, olhassem para como essa nação se relaciona com o Deus deles, e eles fossem atraídos e que eles desejassem viver diante do Deus de Israel também. Então esse é só um breve panorama. Então Abraão tem o seu neto chamado Jacó, que depois tem o seu nome mudado para Israel. Depois Israel tem 12 filhos, que originam as 12 tribos. Depois eles vão para a terra de Canaã. Depois na terra de Canaã eles têm vários inimigos, eles vencem os inimigos, enfim. E ali eles se estabelecem como a nação de Israel. Mas quando a gente olha para a história de Israel, quando a gente olha para a história dessa nação, a gente vê que a história dessa nação é marcada por ciclos. Ciclos de incredulidade, ciclos de dureza de coração, ciclo de exílios. Alguém aqui estava na conferência do ano passado, do Next aqui, de todo o coração? Eu falei um pouco sobre isso, que a nação de Israel, ela vivia esses ciclos de castigos, ela vivia esses ciclos de dureza, ela vivia esses ciclos de incredulidade, porque eles ainda não tinham recebido um novo coração, eles ainda não tinham recebido um Espírito do Senhor. Então a gente vai ver que a história dessa nação é marcada por esses ciclos: incredulidade, dureza de coração, exílios. E depois, mais para frente, a gente vai ver que a história dessa nação, ela chega a um ápice de uma tristeza, que é a nação que foi escolhida por Jesus, a nação que foi escolhida por Deus para ser a sua propriedade particular, a ser o seu povo, um povo sacerdotal, um povo que a partir deles iriam iluminar as nações com a luz da glória de Deus, que era o que essa nação tinha de diferente, a glória de Deus que habitava no meio deles, a glória de Deus que ia à frente deles. É por isso que Moisés fala: olha, se o Senhor não for à nossa frente, não nos tire desse lugar, nós não queremos entrar nesse lugar, se a sua presença não for. Então, infelizmente, a gente vê que essa nação, que foi escolhida por Jesus, que foi amada pelo Senhor, ela rejeita Jesus. Ela rejeita o Cristo que havia sido prometido para eles desde Gênesis capítulo 3. O Cristo que seria o libertador de Israel. O Cristo, aquele que naquela cruz estabeleceria por meio do seu sangue a nova aliança, que já tinha sido profetizada muito tempo antes. A gente acha que a nova aliança, ela chega em cena em Mateus, mas Jeremias profetizou sobre a nova aliança, Ezequiel profetizou sobre a nova aliança. Jeremias falou para a nação de Israel que Deus faria uma nova aliança com eles, não a aliança que fez com os seus antepassados, mas uma nova aliança, que Deus colocaria um novo coração, que Deus colocaria um espírito neles, que Deus colocaria o seu temor no coração daquela nação, e aí sim eles obedeceriam, e aí sim eles cumpririam os mandamentos.
Mas infelizmente essa nação rejeita Jesus. A gente vê a história de Israel é marcada por quedas, por falhas, por momentos sim gloriosos, por momentos sim maravilhosos, mas muitas vezes os ciclos dessa nação eram ciclos de decadência, eram ciclos de apostasia, de esfriamento espiritual. E por que eu estou te falando isso tudo, cara? E aí, depois disso tudo, cara, se você for estudar a história da igreja, se você for estudar, você vai ver que em 70 depois de Jesus, depois de ter rejeitado Jesus, a nação de Israel foi invadida mais uma vez eles são levados por todas as nações cativos. E aí a gente vai ver que depois disso tudo, a nação de Israel, agora não mais na sua terra, mas espalhada pelas nações, agora grande parte do povo judeu na Europa enfrenta um holocausto. Cara, eu não sei se você para pensar, mas olha tudo que esse povo enfrentou. No holocausto, a nação de Israel, 2/3 da população, foi de maneira bizarra massacrada por Hitler e pela Alemanha nazista. Cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados nos campos de concentração. E a gente vê que é uma história marcada por sangue, uma história marcada por dor, por incredulidade, por tristeza. Uma história que a gente não pode apagar ela, uma história de um povo que foi escolhido por Deus, mas rejeitou Deus, rejeitou Jesus. Agora, diante disso tudo, eu quero te fazer uma pergunta. E a pergunta que eu quero fazer diante de todo esse contexto é: Deus rejeitou esse povo? Porque eu estou falando sobre ciclos de frieza espiritual, apostasia, incredulidade. E é óbvio, isso não era a totalidade, porque a gente vai ver hoje em Romanos 11, que Deus sempre preserva um remanescente. Então sempre existiu um remanescente na história da nação de Israel, que era um remanescente fiel, que era um remanescente sustentado pela graça. Mas agora, diante disso tudo, a minha pergunta para nós, a minha pergunta para vocês é: Deus rejeitou o seu povo? E hoje eu quero mostrar para você que não, Deus não rejeitou esse povo. Agora, essa não é a única pergunta que eu quero te fazer nessa noite. A outra pergunta que eu quero te fazer nessa noite como igreja é: a primeira é: Deus rejeitou o seu povo? Não. Mas a outra pergunta que a gente precisa responder aqui nessa noite é: nós rejeitamos esse povo? A minha pergunta para você, e é a pergunta que Deus me fez, é: nós rejeitamos esse povo? E existem maneiras muito sutis de rejeitar esse povo. E eu quero te mostrar como, infelizmente, a história da igreja tem manchas que, de maneira tão sutis, a gente foi levado por tantos enganos, tantas mentiras, que custaram muito caro para essa nação. Mas hoje eu quero mostrar para você que não, Deus não rejeitou esse povo. E que não, nós também não rejeitaremos esse povo. E para entrar nesse assunto eu quero falar que Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que leva a sério a aliança que Ele estabelece. Você sabe por que o diabo odeia a nação de Israel? Porque a nação de Israel é a maior prova que quando o homem é infiel, Deus continua sendo fiel. O diabo odeia a nação de Israel, porque a nação de Israel é a prova de que existe um Deus rico em misericórdia e graça. A nação de Israel existindo hoje é a prova da providência divina que não quebra aliança. Deus não quebra aliança. Uma aliança estabelecida por Deus é uma aliança eterna. E de verdade, irmãos, não estou falando isso para gerar um peso em ninguém. Eu não tenho nada a ver com a sua vida, não sei do seu contexto, não sei da tua história, não sei da história dos teus pais, mas a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Sabe por que Deus odeia o divórcio? Porque Deus é um Deus que não quebra aliança. Deus é um Deus que não volta atrás da aliança que Ele estabelece.
Em Gênesis capítulo 2, a Bíblia tem praticamente 4 alianças, que são as principais alianças na Bíblia. A primeira dela é a aliança abraâmica, a aliança que Deus fez com Abraão. Gênesis capítulo 12, Deus chega a Abraão, e Deus promete a Abraão: Abraão, eu vou te dar uma descendência, eu vou te dar uma terra, e vocês serão uma bênção. Depois você lê Gênesis capítulo 12, de versículo 1 até o versículo 3. Então, em Gênesis 12, a gente vê que Deus estabelece uma aliança com Abraão. Agora, eu quero te mostrar alguns capítulos na frente, o quanto Deus leva a sério a aliança que Ele estabelece. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Tá, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas depois você lê, anota, irmão, anota os textos. Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 15, porque o meu foco aqui é Romanos 11, mas eu só estou dando um panorama. Em Gênesis capítulo 15, Abraão tem uma experiência sobrenatural. Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12, faz uma aliança com Abraão. Em Gênesis capítulo 15, Abraão leva animais para Deus. E Abraão parte esses animais no meio e coloca uma metade de cada lado desses animais. E aí você vai ver que Deus coloca Abraão num sono profundo. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 15 que Deus passa no meio desses animais. Isso pode parecer sem sentido nenhum para a gente. Graças a Deus, né? Porque imagina ficar fazendo isso hoje, né? Mas amém. Isso pode parecer algo muito bizarro e estranho para nós. Mas na cultura daquele povo, quando você ia estabelecer uma aliança com alguém, era exatamente isso que era feito. Se dividiam animais e se passava no meio. Bernardo, o que isso significa? Isso significa, se eu estou firmando uma aliança com o Fernandinho, nós vamos passar pelo meio desses animais, e passando no meio desses animais, nós estamos declarando que aconteça com a gente o que aconteceu com esses animais, se nós não cumprimos com a nossa palavra. Agora, já seria um escândalo da graça Deus passar junto com Abraão. Mas é ainda mais sobrenatural, porque a Bíblia diz que Deus coloca Abraão num sono profundo, e só quem passa no meio dos animais é o próprio Deus. Sabe o que isso significa? Deus está falando: Abraão, essa aliança que eu estou fazendo com você não depende de você, ela é uma aliança unilateral, ela é uma aliança que eu vou cumprir essa aliança. E Deus estava entrando numa cultura de um homem dizendo: Abraão, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir com as minhas promessas. Você tem noção do quanto Deus leva a sério aquilo que Ele nos promete? Sabe, existe descanso para nós aqui nessa noite. Porque muitas vezes a gente tem promessas de Deus, mas a gente não descansa. Porque a gente precisa se lembrar nessa noite que Deus é um Deus de alianças, que Deus é um Deus que não quebra alianças, e que Deus é um Deus que leva a sério a aliança que Ele estabelece. O que Ele está falando para Abraão é: Abraão, eu não preciso da tua ajuda. Abraão, essa é uma aliança unilateral, essa é uma aliança incondicional, essa é uma aliança irrevogável. Eu vou cumprir o que eu te prometi e ponto. Agora, para você pensar, a minha pergunta para você é: Deus cumpriu plenamente o que Ele prometeu para Abraão? Não fica com medo não, responde. Deus cumpriu? Não. Ainda não. Ainda não. É por isso que Moisés olha para a terra e faz assim, ó. É por isso que Abraão peregrina na terra prometida. É por isso que todos os heróis da fé estavam em busca de uma realidade superior. Mas outra, irmão, eu não estou falando que Deus prometeu uma terra e vai dar um céu. Eu estou falando que Deus prometeu uma terra e Ele vai dar uma terra. Então Deus leva a sério as promessas que Ele faz. E a grande verdade é que ainda existem muitas promessas que Deus ainda vai cumprir para Abraão. Muitas promessas que Deus ainda vai cumprir para a nação de Israel. Deus deu um povo para eles, sim ou não? Mas eles estão na terra em paz, em segurança, como Deus prometeu? Não. Eles são luz para as nações hoje em dia? Não.
Então, as promessas aguardam um cumprimento futuro. E é por isso que você não pode pegar a tua Bíblia e aonde você lê Israel, você botar o teu nome. É por isso que você pode aplicar os princípios à sua vida, mas você não pode substituir aquilo ali como se fosse para você. Então, quem nunca já falou, o vale de ossos secos? Irmão, existe um princípio para nós. Deus é um Deus que traz vida onde existia morte. Mas o vale de ossos secos é a história que Ezequiel está contando sobre a restauração de Israel. Está entendendo? Então isso é aplicado à nossa vida? Sim. Os princípios são aplicados, mas a gente não pode meter o nosso nome. Porque quando a gente mete o nosso nome lá, a gente está excluindo o cumprimento dessas promessas a quem elas foram feitas. E sem perceber, a gente está entrando numa postura, sem perceber, o que a gente está comunicando é que Deus não cumpre as suas promessas. É que Deus não é fiel às suas alianças. Amém, irmão? Mas Deus tem promessas gloriosas para essa nação. Deus tem um futuro glorioso para essa nação. Deus é um Deus que Ele vai restaurar todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus está contido nos céus até o tempo da restauração de todas as coisas. E você vai ver no Velho Testamento, no Novo Testamento, o quanto existem promessas sobrenaturais da restauração desse povo, da plenitude desse povo. Vocês estão comigo, gente? Então a aliança abraâmica, ela continua sendo válida. Agora eu vou te dar um outro exemplo, uma outra aliança, a aliança mosaica. A aliança mosaica que Deus fez com Moisés e que Deus fez com a nação de Israel, não tem a ver com a aliança que Ele fez com Abraão. Deus, com Abraão, Ele fala, eu vou te dar uma terra, eu vou te dar uma descendência e vocês vão ser uma bênção. A aliança que Deus faz com Moisés não é sobre receber o que Ele prometeu para Abraão, é sobre o que eles precisam para permanecer na terra. E é justamente por isso que eles não permanecem na terra, porque eles não conseguem cumprir as ordenanças. E a promessa e a aliança que Deus faz com Moisés e com a nação de Israel não é igual à aliança que Deus faz com Abraão, não é uma aliança unilateral, não é uma aliança incondicional. Tanto é que quando Deus chama o povo, quando Deus chama Moisés, Ele fala, olha Moisés, se vocês obedecerem, ou seja, ela é condicional, ela tem uma condição, amém? E é essa aliança que é substituída, cumprida e substituída pela nova aliança no Novo Testamento. Mas a nova aliança do sangue de Jesus não anula a aliança abraâmica nem a davídica. Porque a aliança que Deus fez com Abraão e com Davi, as duas são incondicionais, unilaterais, não depende de ninguém, Deus vai cumprir e ponto. E a aliança mosaica, Jesus cumpriu, sendo obediente até a morte, sendo um homem perfeito. E agora nós temos uma nova aliança pelo sangue dele, e nós não estamos mais debaixo do jugo do pecado da lei. Então a aliança, a nova aliança, ela cumpre e substitui a aliança mosaica, mas ela não substitui a aliança abraâmica e davídica. Na verdade, a nova aliança, ela dá agora o que a gente precisa para ter o cumprimento para essas alianças. No sangue de Jesus agora, os descendentes de Abraão têm o que eles precisam para desfrutar do cumprimento dessas promessas. No sangue de Jesus, os descendentes de Davi têm o que eles precisam agora para viver o cumprimento dessas promessas. Deus prometeu para Davi um descendente no trono que reinaria para sempre. Quem é esse descendente? Jesus. E a gente acha que isso não tem importância, mas o Novo Testamento começa falando sobre genealogia. Genealogia. Porque nunca foi a vontade de Deus desconectar o Novo Testamento do Velho. Nunca foi. Na verdade, um aponta para o outro. Vocês estão aqui, gente? E de verdade, eu creio que a gente está vivendo um tempo que é pode ser uma virada na história. Sabe por quê, irmãos? Infelizmente, existe uma triste realidade de antissemitismo. Antissemitismo dos descendentes de Sem. Tá? Sem, aí depois nasce todo mundo, aí vira a nação de Israel. Então, antissemitismo é o ódio contra a nação de Israel. Antissemitismo, que vem de Sem.
infelizmente, na história da igreja, a igreja, e não é a igreja lá da China não, irmão, é a igreja inclusive brasileira, que depois você vai estudar a história da igreja, vai estudar lá no sul, se a igreja do sul recebeu os refugiados quando eles vieram para cá, depois estuda, irmão, essa palavra, eu não estou querendo responder pergunta não, estou querendo gerar dúvida, amém? Porque tem as dúvidas que mudam a nossa vida, irmão, amém? Eu quero trazer a resposta, mas eu quero trazer mais questionamentos do que a resposta aqui, para você sair daqui e buscar, amém? Então a gente vai ver, cara, que a história da igreja, infelizmente, a gente não pode apagar isso. Tem um rastro de antissemitismo na história da igreja. Isso é triste, mas nós temos a oportunidade de dar uma virada nessa história. Eu quero mostrar o quão louco é a história do antissemitismo que foi feito pela igreja. E eu não quero falar de qualquer pessoa aqui, eu não quero falar de um gato pingado, não sei de onde. Não, eu quero falar de gente aqui que vocês conhecem. Sabe quem, infelizmente, um dos homens que manchou a história da igreja com seu ódio contra a nação de Israel? Você vai cair para trás agora, chuta, chuta. Ih, os caras estudam, eita agora. Eu quero ler para você, irmão, uma declaração de Lutero. Lutero, reformador, conhece? Reforma protestante. E falando isso, eu não estou anulando quanto nós fomos beneficiados pela vida desse cara. Mas eu não estou aqui para passar pano para ninguém, irmão. Amém? Não estou. Então, olha a declaração que Lutero, 3 anos antes da sua morte, o grande reformador protestante, Lutero, escreveu um tratado anti-judeu, intitulado Sobre os Judeus e as Suas Mentiras. Segura a cadeira aí agora, irmão. E o contexto desse tratado é que por mais de 1000 anos, os cristãos em toda a Europa, eles vinham debatendo o que eles deveriam tratar, como eles deveriam tratar os refugiados judeus. E alguns, no dia de Lutero, eles argumentavam que esse problema, ele precisava de uma solução definitiva. E aqui estão as palavras de Lutero. O que nós, cristãos, devemos fazer com essa maldita e rejeitada raça de judeus? Primeiro, suas sinagogas devem ser queimadas, e as partes que não queimarem devem ser encerradas ou cobertas com sujeira, para que ninguém possa ver as suas cinzas e as pedras. Isso deve ser feito para a honra de Deus e da cristandade, para que Deus possa ver que somos cristãos. Em segundo lugar, as suas casas devem ser de igual maneira derrubadas, destruídas, porque nelas eles cometem as mesmas coisas que fazem nas suas sinagogas. Por essa razão, eles devem ser colocados sobre o mesmo teto ou um estábulo, como ciganos, para que eles possam perceber que eles não são mestres em sua terra, como eles alardeiam, mas são cativos miseráveis. Em terceiro lugar, eles devem ser privados dos seus livros de orações, os quais ensinam a sua idolatria, as suas mentiras, as suas maldições e blasfêmias. Em quarto lugar, os seus rabinos devem ser proibidos sob a ameaça de morte de ensinar. E ele termina o tratado dizendo: para resumir, queridos príncipes e nobres, que possuem judeus em seus domínios, se esse meu conselho não serve para vocês, então encontrem um melhor, para que vocês e nós possamos todos serem livres desse fardo diabólico insuportável, os judeus. Depois do diabo, um cristão não possui um inimigo mais amargo e irritante do que um judeu. Esse foi um tratado que Lutero, o reformador, escreveu sobre a nação de Israel. Esse foi o tratado que, se você for ver a história da nação de Israel, a história do Holocausto, sabe quem pavimentou o caminho para Hitler? Lutero. Porque de repente, os cristãos estão falando para os judeus: olha, se vocês não se converterem ao cristianismo, vocês vão ser jogados para fora daqui. Então, muitas vezes na história da igreja, as igrejas obrigavam os judeus a serem batizados. Ou seja, se você não for batizado, você não pode ficar aqui. Só que o que aconteceu, irmão? Muitos deles não eram. Agora não é se você não for batizado, é a gente não quer vocês aqui. Então eles começaram a expulsar novamente esse povo. E agora eles não estavam satisfeitos simplesmente em expulsar, eles queriam exterminar essa nação.
E de verdade, irmão, diante disso aqui, a gente precisa entender que a gente não está diante de um assunto qualquer. A gente está diante de um assunto que mancha a história. Mas a gente está diante de um assunto que nós podemos ser uma geração que vai fazer diferente. Ironia do destino. 10 de novembro de 38, no dia do nascimento de Lutero, um dos primeiros ataques nazistas. E agora, baseado no Tratado de Lutero, os nazistas estão dizendo: olha que magnífico, no dia do aniversário de Lutero está se cumprindo o seu tratado, as sinagogas estão sendo queimadas, os livros estão sendo queimados, o povo está sendo expulso. Coincidência, ironia do destino? Eu creio que por mais que uma parte da igreja pode ter pavimentado o caminho para essa destruição, nós seremos uma parte da igreja que vai pavimentar um caminho da restauração dessa nação. E sabe qual a loucura, irmão? Depois de 70, esse povo é levado para todas as nações. E, de verdade, essa crença, sabe, supersessionista, que é você substituir Israel pela igreja, eu entendo de onde ela nasceu. Ela nasceu de quase 2000 anos, que essa nação foi espalhada por todo o mundo. Então não tinha terra de Israel, não tinha Estado de Israel, não tinha nada. Aí você imagina um povo com a Bíblia, que lê um Antigo Testamento tudo sobre Israel e fala: meu Deus, esse povo nem existe. Então quer saber? Vamos botar o nosso nome aqui. Só que esse não é o maior problema. O problema é quando a gente não tem humildade suficiente, quando Deus confronta as nossas crenças. Porque depois de quase 2000 anos, de maneira milagrosa, a nação de Israel está de volta na terra. Na nossa geração, em 1948, um dos maiores milagres que poderia acontecer, no meio da Palestina, ressurge a nação de Israel. Então, irmão, se você pegou o teu nome e botou na nação de Israel, isso já é um erro. Mas um erro maior é você olhar isso e não crer que Deus está por trás disso. Então agora você não tem desculpa para pegar teu nome e botar aí, porque agora tem uma nação de Israel no meio da Palestina. Então não faz mais isso, tá bom? Não faz. Se tem o teu nome aí, você passa leak paper, escreve a Bíblia por cima, mas nunca mais escreve teu nome. Agora, Bernardo, tá bom, legal. Uma aula de história, meu Deus, vim aqui para... Não, você não veio aqui para ouvir aula de história, irmão. Você veio aqui para ter sua vida transformada. Bernardo, o que isso importa na minha vida? Por que isso importa para a gente? Por que isso importa para nós? Em primeiro lugar, porque isso importa para Deus. Esse é um assunto que mexe com o coração de Deus. Mexe com o coração de Deus de tal forma. Abra em Isaías 62. Eu vou falar sobre Isaías 62 no final, mas eu só quero pincelar isso aqui. Vocês estão aqui, gente? Por amor de Sião, eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém, eu não descansarei. Enquanto a sua justiça, não é se, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. As nações verão a sua justiça, e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Não mais a chamarão de abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Hefzibá, e a sua terra Beolá. Sabe o que isso significa? Hefzibá significa o meu prazer. Beolá significa casada. Ou seja, Deus está falando através de Isaías que essa nação não será mais chamada como desamparada, nem abandonada. Pelo contrário, não está falando que eles se chamarão, elas serão chamadas. Ou seja, irmão, uma hora da história, Deus vai abrir os nossos olhos e a gente vai começar a acreditar no que Ele fala. E a minha oração é que isso aconteça hoje. E Deus está falando, não mais te chamarão abandonada nem desamparada, te chamarão o meu prazer e a sua terra casada.
pois o Senhor terá prazer em você e a tua terra será casada. Assim como o jovem se casa com a sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Versículo 6: coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão de dia e de noite. Vocês que clamam ao Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso. Irmão, escuta o que eu estou te falando. Deus está levantando Isaías e está falando: esse assunto é tão importante para mim, que eu não quero que vocês me deem descanso. Será que esse assunto é importante para Deus? Vê se você acha algum texto da Bíblia que Deus está falando para você ser um intercessor e ficar clamando por uma namorada, falando que você não é para você dar descanso para ele. Mas você acha na Bíblia Deus levantando intercessores para clamar pela restauração desse povo? E está dizendo assim, ó: isso move tanto o meu coração, que eu não quero que você me dê descanso até que eu cumpra. Sabe por quê, irmão? Não dar descanso a Deus tem muito mais a ver com o que vai ser gerado no nosso coração do que no dele. Porque no dele, irmão, ele já está completamente comprometido com o seu plano. Ele já decretou cada um dos dias. Isso aqui não é possibilidade, isso aqui é decreto divino. Mas enquanto nós abraçamos a narrativa de Deus, a restauração de Israel, e nós abraçamos essa postura de orar por essa nação, que é o que a Bíblia nos encoraja a fazer, orar pela paz em Jerusalém, orar pela restauração deles, enquanto nós nos tornamos intercessores por essa causa, enquanto nós permanecemos nesse lugar orando, o nosso coração vai sendo transformado. Você quer amar seu inimigo, irmão? Experimenta começar a orar por ele. Sabe o que Deus está falando? Eu sei que vocês vão ser tentados a desprezar o meu povo, e por isso eu estou chamando vocês a serem intercessores, porque essa é a maneira que Deus muda o nosso coração no lugar de oração. Se você orar e permanecer orando pelo seu pior inimigo, você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver se você não chega diante dele e pede perdão. Ai, irmão, isso aqui, ó, Deus está levando a gente para um lugar mais fundo, amém, gente? Experimenta orar pelos seus perseguidores. Experimenta orar pelas pessoas que falam mal de você, para ver se você vai retrucar ou se você vai abraçar elas. Deus está chamando um povo a permanecer diante dele, sem dar a ele descanso. Porque esse é um assunto central no coração de Deus, porque Ele é o Deus de Israel. Segundo motivo pelo qual isso importa para a gente, irmão, é que a nação de Israel é chamada de primogênito de Deus. A nação de Israel, eles são os nossos irmãos mais velhos. E diante de Deus, irmão, hoje eu quero te convidar a você não olhar a história dessa nação como a história de uma nação. Você olhar para a história dessa nação como a história dos seus irmãos. Qual seria a sua postura se os seus irmãos estivessem sendo perseguidos, odiados, massacrados, abominados? Qual seria a sua postura diante da perseguição das nações, das mentiras, das difamações, se quem estivesse sendo perseguido fosse o teu irmão? Deixa eu te dar uma notícia, irmão. Eles são os nossos irmãos mais velhos. Eles são os primogênitos de Deus. Se você é filho de Deus, a nação de Israel é a nação dos seus irmãos mais velhos. É por isso que isso importa para mim. Porque se um dia alguém fizer qualquer coisa para algum parente meu, isso não é uma luta dele, isso é uma luta nossa. Vamos lá, irmão, você tem irmão? Quem tem irmão aqui? Amém. Se alguém fizer alguma coisa para o teu irmão, isso é problema dele? Se for, irmão, hoje à noite você se arrepender. Isso é um problema de vocês, porque ele é teu irmão. Está entendendo? A nação de Israel é a nação dos primogênitos de Deus. Eles são os nossos irmãos mais velhos. Então, em primeiro lugar, isso importa para nós, porque isso importa para Deus, Ele não quer descanso. Em segundo lugar, isso importa para nós, porque eles são nossos irmãos. Nós fomos enxertados na família. Eles não são qualquer povo, eles são família. Em terceiro lugar, a redenção e a restauração desse povo está completamente conectada com os planos de Deus para o fim dos tempos. E isso está completamente conectado com a nossa história. Quarto lugar, agora mesmo tem um homem judeu no trono.
Deixa eu te falar uma coisa, Adão peca, Adão é um homem, certo? Adão peca, perde a terra, certo? É expulso do Éden. Jesus vem como homem, certo? Por que Jesus vem como homem? Para restaurar o homem. Se foi um homem que pecou, um homem tem que ser santo. Amém? Então Jesus vem como um homem, mas Jesus também vem como um homem judeu. Por quê? Porque a nação que tinha sido escolhida por Deus pecou. A nação que tinha sido escolhida por Deus abandonou Deus. Então, quando Jesus vem como um homem judeu, Ele está dizendo, eu não vim apenas restaurar a humanidade, eu vim restaurar a nação de Israel. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele é o nosso restaurador, Ele é o restaurador da nação de Israel. E deixa eu te dar um panorama aqui. Existem 3 relatos na Bíblia, eu não sei, pode ter sido mais do que isso, mas a Bíblia relata 3 momentos que Jesus chorou. Existem 3 momentos relatados na Bíblia que Jesus chorou. Jesus chora diante da angústia de Maria, quando ela está enfrentando a morte do seu irmão Lázaro. Hebreus capítulo 5 vai falar que Jesus chora antes de ir para a cruz. A minha pergunta é, o que acontece quando Jesus chora diante de Lázaro? Qual é o fim da história? Ressurreição. O que acontece quando Jesus chora antes da cruz? Ressurreição. Você sabe qual é a terceira vez que a Bíblia diz que Jesus chora? Jesus chora diante da nação de Israel. Jesus chora diante da incredulidade de Jerusalém. E essa lágrima também vai gerar ressurreição. Todas as vezes que Jesus chorou, a resposta é ressurreição. Lázaro ressuscitou, Jesus ressuscitou, a nação de Israel vai ressuscitar. Agora eu vou começar a palavra. Romanos capítulo 11. Irmão, eu vou pregar isso aqui, eu estou falando sério. Isso aqui é uma das pregações mais importantes da minha vida. Eu não estou preocupado com a hora que vai acabar. E depois, se você perder o ônibus, alguém vai te dar uma carona. Vai dar tudo certo, amém? Amém? Recebe aí. Romanos capítulo 11, abriu aí? Alguém está aqui comigo, gente? Amém. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? O apóstolo Paulo responde, de maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel? Elias clamou a Deus contra Israel. Conforme diz a Escritura, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os seus altares. Eu sou o único. Conhece algum Elias? Sabe, irmão? Todo mundo se perdeu, só tem eu. Agora estão procurando me matar. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. O que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam os seus olhos para que não consigam ver, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios somos nós,
quanto mais significará a sua plenitude. Irmão, eu amo que aqui não tem nada de possibilidade, é tudo certeza. Não está falando, se um dia... Não. A plenitude dessa nação é certa. Estou falando a vocês, Next, visto que sou pastor, não sou apóstolo, visto que sou pastor para vocês, Next, eu exalto o meu ministério na esperança de alguma forma eu possa provocar ciúmes em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? E se a santa parte da massa que é oferecida como os primeiros frutos, toda a massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva, que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, aí também é certeza, irmão, não é possibilidade não. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Como eu sou importante. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava, por natureza, e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Agora, versículo 25, irmão. Irmãos, eu não quero que ignorem esse mistério. Se eu perguntar aqui hoje, tirando Jesus, quem é a maior referência para vocês na Bíblia? 90% de vocês vão falar apóstolo Paulo. Sim ou não? Quem está falando isso aqui é esse homem. Esse homem está falando para uma igreja que era composta por gentios e judeus. Não ignorem esse mistério. Se eu não sou uma referência para você, irmão, uma pena. Mas que o apóstolo Paulo seja. Não ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Escuta, irmão. Ignorância gera arrogância. Sabe qual é o grande problema de você ouvir uma palavra dessa e sair aqui falando, nossa, hoje foi meio louco, parecia uma aula, não entendi nada, vou viver minha vida. Sabe qual é o problema de ser ignorante? O problema é que uma hora ou outra, a sua ignorância vai te levar à arrogância. É certo. Não ignorem esse mistério para que vocês não sejam arrogantes. Toda arrogância é pavimentada pela ignorância. Existiam sim pessoas satânicas na época do Holocausto, instrumentos do capeta para tentar exterminar essa nação, mas no meio deles existiam cristãos sinceros que amavam o Senhor e que infelizmente pela ignorância foram arrogantes, viraram as costas. Nós não temos nada a ver com isso. Depois você vai lá no YouTube, assiste Aliança e Controvérsia, e vê o Dalton Thomas seguindo o caminho até a Câmara de Austin, nem sei falar direito. Vai ver quantas igrejas tem no caminho até chegar naquela Câmara. Nem todo mundo ali era gente que não amava o Senhor, não. Lutero eu já não posso te garantir, irmão, porque escreveu um troço desse aqui, meu Deus. Mas eu tenho certeza que no meio daquele povo, graças a Deus, tiveram cristãos que se posicionaram. Mas todos eles tinham algo em comum, eles não eram ignorantes. Eles conheciam o plano de Deus.
E porque eles conheciam o plano de Deus, eles estavam dispostos a perder a sua vida por causa do cumprimento do plano de Deus. E é exatamente esse coração que o apóstolo Paulo tem, porque ele sabe, olha que loucura, irmão, ele sabe que isso é plano de Deus. Ele sabe que a restauração de Israel é plano de Deus. E ele diz que ele preferiria ser anátema, amaldiçoado, para que essa nação cumprisse o propósito. Mas graças a Deus, o apóstolo Paulo não precisou ser amaldiçoado para garantir o cumprimento desse propósito. Mas Jesus Cristo, ele carregou naquela cruz toda a maldição para garantir o cumprimento de todas as suas promessas. Versículo 25, não quero que vocês ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Irmão, você está ferrado a partir de hoje, porque isso é responsabilidade nossa, irmão. O apóstolo Paulo está falando, olha, eles experimentaram um endurecimento em partes e temporário, até a plenitude dos gentios. Ou seja, a nossa plenitude está completamente conectada com a restauração de Israel. Ele está falando, olha, a loucura é que agora não é mais a nação de Israel que vai ser um canal para abençoar o mundo. Agora vai ser o mundo, as nações, que vão entrar no plano de Deus e conhecer o plano de Deus, que vão ser um canal para serem luz para essa nação. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele é um apóstolo aos gentios, mas mesmo assim ele está dizendo, olha, o meu intuito em ser um excelente apóstolo aos gentios é provocar ciúmes na nação de Israel. E deixa eu te falar uma coisa, irmão, você não provoca ciúmes na nação de Israel botando um quipá na cabeça. Você provoca raiva. Alguém aqui é carioca? Carioca. Você gosta quando chegam os turistas? Para você fica assim, ó, mulata, carnaval, samba. Você gosta? É tipo o que eles sentem quando você pega um chofá e toca, entendeu? Amém? Irmão do chofá aí, a gente bota você para tocar outro instrumento a partir de hoje. Toca a flauta, toca qualquer coisa. Sabe como que nós vamos provocar essa nação aos ciúmes? Quando eles verem nas nossas vidas o quanto a gente tem desfrutado do cumprimento das promessas que foram feitas a eles. Quando eles olharem para uma igreja gentílica, uma igreja dos gentios, e terem a revelação que o Deus de Israel está abençoando eles. A plenitude dos gentios não tem a ver apenas com o número de gentios que serão salvos, mas a qualidade da vida dos gentios. Gentios andando em maturidade, andando em conhecimento do plano de Deus, andando em intercessão. Nós não abandonamos essa nação, nós estamos orando por vocês, nós estamos pregando a vocês, nós estamos semeando na vida de vocês. Agora, irmão, o trabalho é duro pela nossa frente. Porque hoje, irmãos, se você for perguntar para um judeu qual era a religião de Hitler, muito provavelmente eles vão dizer para você que Hitler era cristão. Então, a gente tem um trabalho duro pela frente, mas a gente tem uma resposta certa. O final é certo. O final é certo. A restauração de Israel é certa. Eles sendo completamente salvos é certo. Agora, eu não sei você, irmão, se isso move o coração de Deus. Se essa nação, eles são meus irmãos mais velhos, eu não posso ser indiferente. Eu não posso ser ignorante. Eu não posso ser arrogante. Eu não posso ser arrogante, indiferente com o que está acontecendo lá agora. Israel está diante de uma das suas maiores crises. E a maioria da gente não tem a mínima ideia. Mas a partir de hoje você vai ter. E você só não vai ter ideia, não, irmão. Você vai ter intercessão, você vai ter lágrimas, você vai ter um coração, você vai ter disposição para dizer sim ao plano de Deus. Versículo 26, e assim como plenitude dos gentios, e assim, todo Israel será salvo. Não, mas isso aqui significa,
Irmão, a Bíblia diz o que ela quer dizer, amém? Não fica de folclore, assim, folclore você vai ler Saci Pererê, todo Israel vai ser salvo significa todo Israel vai ser salvo, amém? E assim, todo Israel será salvo. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Essa é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Eu vou pular do versículo 28 até o 32. Mas sabe por que eu estou pregando essa palavra, irmão? Porque eu acredito que essa palavra continua sendo poderosa para gerar nas nossas vidas o que foi gerado no coração do apóstolo Paulo. É só por isso que eu estou pregando essa palavra. Primeiro, porque isso é o plano de Deus. Segundo, porque Deus tem zelo por isso. Terceiro, porque eu acredito no poder dessa palavra em gerar em nós, nessa noite, o que foi gerado no coração do apóstolo Paulo. Eu quero só te lembrar, antes de entrar no versículo 36, o endurecimento de Israel é parcial, ou seja, nunca afetou todo o povo judeu. Esse endurecimento é parcial e é temporário, ou seja, ele não é permanente, ele tem data de validade. Esse endurecimento será tirado no fim dos tempos, no dia do Senhor. E isso acontecerá depois que a plenitude dos gentios chegar. É por isso que eu estou pregando para você em Niterói. Porque antes disso acontecer, coisas vão acontecer no nosso meio. E quinto, todo Israel vai ser salvo. Eu quero falar para você a consequência profética que eu creio que o Senhor vai trazer para os nossos corações diante dessa verdade. Sabe por quê, irmão? Eu estou te falando de uma história que traz uma revelação da misericórdia de Deus incomparável, da graça de Deus incomparável. Porque esse povo rejeitou Deus. E de verdade, irmãos, se você não gosta de Israel, Israel é um espelho da humanidade. Amém? É um espelho nosso. Porque a gente também não escolheu Deus, não. E aí você fica assim, não, mas quem crucificou Jesus foram os judeus. Não, irmão. Quem crucificou Jesus foram os nossos pecados. Amém? Amém? Versículo 33. Olha o que isso gera no coração do apóstolo Paulo. E aí, irmão, eu estou me lembrando do que eu falei aqui no início de Isaías, né? Não é tipo, oh, se fendesses, não é, irmão. O apóstolo Paulo, ele exulta diante da revelação do plano de Deus de restaurar a nação de Israel, e ele diz, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Diante da revelação da fidelidade de Deus, diante da infidelidade da nação de Israel, diante da revelação de que Deus é um Deus que não quebra aliança, Paulo dá a única resposta que pode ser dada, uma exultação, ó profundidade. O que o apóstolo Paulo está falando é, quem conheceu a mente de Deus, cara? Quem poderia fazer o que esse homem é capaz de fazer? Quem poderia perdoar essa nação, senão o Deus de Israel? Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A minha oração é que você se veja dentro desse plano. Porque eu não estou falando só do plano de Deus para uma nação, eu estou falando do plano de Deus para todo mundo, irmão. Para eles, para nós, porque nós somos agora, o propósito de Deus era gerar uma família, gentios e judeus, um novo povo, uma família. Então nós fomos enxertados na família, mas nós não substituímos os nossos irmãos mais velhos.
Zacarias capítulo 12, versículo 9 e 10 diz: naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. A minha oração é que você não faça parte desse grupo. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho unigênito. Lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Sabe o que Zacarias está vendo? Zacarias está vendo a restauração de Israel. Zacarias está vendo no glorioso dia do Senhor essa nação recebendo um espírito de graça e súplica, essa nação tendo olhos iluminados, entendendo, esse que está vindo, o Rei dos Reis, o do Senhor dos Senhores, é aquele que nós negamos, é aquele que nós transpassamos. E eles lamentarão, mas todos eles serão salvos, todos aqueles que estiverem vivos. Agora, eles não têm nenhum tipo de, irmão, salvação é só pela fé. Era isso que Jesus descia o couro nos religiosos. Falou assim, ó, filho de Abraão eu posso fazer até da pedra. Ninguém é salvo porque é filho de Abraão. Eu não estou falando que essa nação vai ser salva, tipo assim, eu estou falando que eles vão ser salvos porque eles vão crer. A única maneira de ser salvo é pela fé. E Deus vai derramar sobre eles o espírito que Ele derramou sobre nós. Deus não derramou um espírito de graça e súplica sobre você, não. Deus não iluminou os olhos do seu entendimento, não. Deus não gerou dentro de você arrependimento, não. Essa também é a nossa história, irmão. E aí você vai ver que o apóstolo Paulo está falando, olha, Deus escolheu colocar todos diante do pecado para ter misericórdia deles. A misericórdia que Deus teve com a gente, perdoando os nossos pecados, é a mesma misericórdia que Ele vai ter com a nação de Israel, no fim dos tempos. Salmos capítulo 3, versículo 14. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você, Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia dirão a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Ezequiel capítulo 37, no versículo 11, você vai ver que é essa história da restauração de Israel. Ezequiel está profetizando a salvação da nação de Israel. E de verdade, irmãos, se você é um cristão, todo cristão deseja que os judeus crescem, literalmente em Isaías 53, sim ou não? Vamos ser sinceros? Você como cristão, você amaria que os judeus crescem em Isaías 53, literalmente. Agora, se a gente deseja que eles creiam em Isaías 53, literalmente, por que a gente não crê em Isaías 60, 61, 62, 63, literalmente? A gente fala assim, não, Deus prometeu uma terra, mas Ele tem algo melhor, Ele tem o céu. Meu amigo, Ele prometeu a terra. Se Ele quisesse prometer o céu, Ele tinha prometido o céu. Não, mas Deus prometeu isso aqui, mas na verdade, não, irmão. A Bíblia não precisa ser reinterpretada. A Bíblia não precisa ser ressignificada. E eu não estou falando isso para Xuxa, eu estou falando para você. Porque, irmão, meu Deus, olha o que a Xuxa está falando. Eu não estou falando isso para Xuxa, eu estou falando isso para a gente, Nex. A Bíblia não precisa ser reinterpretada, ressignificada. A Bíblia precisa ser crida só. Você crê no que está escrito? Glória a Deus, é o suficiente. Isaías 60, versículo 1 ao 3 diz: levante-se e resplandeça, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, sobre você se vê a sua glória. As nações virão a sua luz, e os reis o fulgor do seu alvorecer. Versículo 10, estrangeiros reconstruirão os seus muros, e seus reis o servirão. Com ira eu a feri, mas com amor mostrarei compaixão. Versículo 13, a glória do Líbano virá a você, juntos virão ao pinheiro, o abeto, o cipreste, para adornarem o lugar do meu santuário. Eu glorificarei o lugar que pisam os meus pés.
Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que desprezaram se curvarão aos seus pés e a chamarão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Em vez de abandonada, de odiada, sem que ninguém quisesse percorrê-la, farei de você um orgulho, uma alegria para todas as gerações. Você beberá o leite das nações e será amamentada por mulheres nobres. Então você saberá que eu, o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó, estou no seu meio. Todas essas são promessas literais do que Deus vai cumprir com essa nação. Mas Deus não quer cumprir isso sozinho. Se você for voltar um capítulo de Romanos, você vai ver que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, ele está encorajando nós gentios para sermos aqueles que têm os pés formosos por pregarem o Evangelho. E ele está falando de pregar o Evangelho à nação de Israel. Você vai ver que Deus é poderoso para fazer isso tudo aqui sozinho. Mas Deus escolheu fazer isso também através de nós. Porque se Deus faz sozinho, o nosso coração é indiferente. Mas quando Deus nos coloca para ser um canal, Ele transforma o nosso coração enquanto Ele cumpre as suas promessas. E como é que a gente vai passar a eternidade com Deus de Israel, sendo indiferente com a nação de Israel? Jeremias capítulo 31, já estou acabando. Estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei da aliança mosaica? Não será como a aliança que eu fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Irmão, se Deus é um Deus que perdoa a maldade e não se lembra dos pecados, que tal a gente seguir o exemplo dele com a nação de Israel? Joel capítulo 3, versículo 17. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião. É lá que ele vai habitar. O meu santo monte. Jerusalém será santa. Estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia, quando a Bíblia diz naquele dia, está falando sobre, a maioria das vezes, sobre o glorioso dia do Senhor, sobre o retorno dele. Naquele dia, os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente, uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará os vales de Acácia, mas o Egito ficará desolado, Edom será um deserto arrasado, por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue, ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. Sabe de uma coisa, irmãos? Bernardo, se vai tudo dar certo, por que eu tenho que me engajar nessa história? Primeiro, para que o nosso coração seja transformado. Segundo, irmão, que doideira, mas a Bíblia garante para nós que o maior sofrimento da nação de Israel não ficou no passado. O alvo da grande tribulação, o alvo do império do anticristo, o alvo disso tudo é o extermínio da nação de Israel. Irmão, você precisa acreditar que tem alguma coisa por trás dessa nação para o diabo querer tanto destruir eles. Sabe o que tem? Tem valor, tem promessa, tem aliança. O maior sofrimento dessa nação está diante deles. A Bíblia diz que o tempo de tribulação de Jacó, ele é incomparável.
Nunca houve nem haverá tribulação semelhante a essa. É a grande tribulação. E se não fosse por causa dos eleitos, desses dias serem abreviados, ninguém sobreviveria. Então, irmãos, o destino dessa nação é certo. O sofrimento que eles vão passar no futuro também. Mas sabe o que Deus quer? Deus quer uma igreja que não ama a vida diante da morte. Deus quer uma igreja que não está disposta a arriscar a sua vida simplesmente pelas suas causas, mas pela causa dele. Porque de verdade, irmão, se a gente não abraçar essa palavra, o que me garante que no tempo da angústia de Jacó, eu não vou ter um coração arrogante? Quando chegarem refugiados aí, e o governador da época, que em nome de Jesus não vai ser Lula, mas amém. Imagina ele falar assim, ó, e pode ser pior, tô nem aí também. Se ele falar assim, ó, quem ficar do lado dos judeus vai ser morto. Se você for visto com um judeu, você vai ser morto. Se você receber um judeu na sua casa, você vai ser morto. Foi exatamente isso que aconteceu no Holocausto. Mas pela graça de Deus, tiveram pessoas que conheciam o plano de Deus. Eles não amaram a sua própria vida diante da morte. Eles estavam dispostos a perder a sua vida, honrando o Deus de Israel e o plano que ele tinha para aquela nação. Depois você vai procurar, tem diversas histórias sobrenaturais de homens e mulheres que salvaram números de judeus, hospedando eles nas suas casas. Mas de verdade, irmão, o que me garante que no meio disso tudo a gente não vai ter arrogância? A única maneira de não ser arrogante quando isso tudo acontecer é conhecendo o plano de Deus. Ninguém teve essa postura lá do nada. Não, eu sou uma pessoa boa. Não existe isso, irmão. Quando a sua vida está em jogo, não tem pessoa boa, se não tiver uma causa maior do que a tua vida. Não existe. Você pode ser uma pessoa boa, até que não custe a sua vida. Quando custa a sua vida, irmão, as pessoas são capazes de deixar para trás pessoas que inclusive elas amam. Você vê vídeo aí direto na internet, irmão. Tem um casal, chega um bandido, vai roubar o casal, o homem sai correndo igual uma marica e deixa a mulher. Não quer dizer que ele não ama a mulher, só quer dizer que ele não ama ela igual Cristo amou a igreja. Então, enquanto não custa a vida dele, ele está junto. Mas quando custa, ele foge. A minha oração é que essa não seja a nossa história com a nação de Israel. Não seja a nossa história. Sabe por quê, irmão? Se for a nossa história, a gente vai ser julgado por causa disso. A gente vai ser julgado por causa disso. Joel capítulo 3 é a sentença de Deus liberada sobre as nações que não trataram Israel como eles deveriam ser tratados. Joel capítulo 3, e eu acredito no cumprimento futuro. Eu acredito que Joel capítulo 2, Joel capítulo 1, Joel capítulo 3 tem cumprimentos na história? Claro que tem. Pedro está lá, Pentecostes acontecendo, ele olha, está se cumprindo o que profeta Joel declarou. Ele não está dizendo que cumpriu tudo ali, porque não teve sangue, não teve nada disso, mas teve o derramamento. O que ele está falando é, está se cumprindo, mas ainda aguarda um cumprimento pleno futuro. Amém, gente? Agora, irmão, Joel capítulo 3 é a sentença de Deus para aqueles que foram indiferentes, arrogantes diante da nação de Israel. Edom, o Egito, todas as nações que viviam atacando aquele povo. A minha oração é que nós não sejamos julgados por essa causa. A minha oração é que nós sejamos recompensados por essa causa. Mas de verdade, irmão, eu não vim aqui pregar uma palavra bonita. Eu vim aqui pregar o evangelho que custa tudo. Isso aqui pode custar tudo na minha vida. Isso pode custar a minha esposa, pode custar o meu filho, pode custar a minha liberdade, pode custar a minha vida. E o evangelho é uma excelente causa, que vale a pena mais do que qualquer outra coisa. Então eu vim pregar para você, irmão, algo que vai te custar tudo. E a minha oração é que essa palavra seja uma fagulha, uma centelha de um despertar que Deus vai trazer no nosso meio a respeito dessa nação, a respeito do plano de Deus para essa nação.
E que de verdade, irmãos, a gente que ama falar tanto sobre Esther, a gente abraça a narrativa de Esther, porque Esther foi uma intercessora que correu risco de vida diante do rei para interceder pela nação de Israel. Essa é a história de Esther. E essa pode ser a nossa história também. A história de uma geração que vai se colocar diante do rei, correndo risco de vida, e vai cumprir Isaías 62. Deus, foi o Senhor que nos colocou sobre essas muralhas. Foi o Senhor que falou que não quer descanso, até que o Senhor estabeleça Jerusalém como louvor na terra. Nós não daremos descanso, nós clamaremos para que o Senhor cumpra as suas promessas, e aí nós estaremos cumprindo o destino profético de ser uma geração de Esther. O problema é que a gente lê a história de Esther e a gente acha que é tipo assim, eu vou chegar no meu trabalho novo, estou no meio, ai meu Deus, que império das trevas, eu sou Esther no meio, eu estou muito confortável aqui. E também pode ser, mas não é só isso. A história de Esther é uma pessoa improvável, que foi levantada por Deus para ser um canal de livramento para toda aquela nação. Essa pode ser a nossa história, né? Essa pode ser a nossa história. A gente pode reverter as manchas na história da igreja, sendo uma igreja que concorda e acredita nos planos de Deus. E sabe o que eu amo? Essa é a carta que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja gentílica e judia. Era uma igreja que começou com os judeus, assim como todas as outras, mas que os gentios foram abraçados. Os gentios foram enxertados. Agora, o mistério você vai ver lá em Atos 15, o concílio de Jerusalém, olha, Deus também derramou o Espírito Santo sobre os gentios, eles fazem parte da família. Mas agora, no meio dessa igreja, como os gentios muito provavelmente cresceram em número, eles começaram a oprimir os judeus, eles começaram a descredibilizar esse povo, judeus messiânicos, que tinham se convertido. Eles provavelmente faziam o que muita gente faz aí. É vocês que mataram Jesus, né? Mas sabe de uma coisa? O apóstolo Paulo escreve de maneira tão graciosa sobre o coração de Deus para restaurar esse povo. E essa carta não era dividida em capítulos, amém? É dividida em capítulos na nossa Bíblia para facilitar o entendimento. Mas essa foi uma carta. E aí a gente desconecta uma coisa da outra. A gente acha que Romanos 11 está falando de uma coisa, Romanos 12 está falando de completamente outra coisa. Mas Romanos 12 é a resposta e o apelo do apóstolo Paulo diante do entendimento de Romanos 11. Romanos 11, o apóstolo Paulo está falando para aquela igreja: ei igreja, Deus não rejeitou o seu povo. O endurecimento deles é parcial, é temporário. Eles vão ser salvos, toda a nação de Israel será salva. O Redentor deles virá de Sião, Ele vai apagar o passado deles, vai perdoar os pecados. E aí o apelo que Ele faz é o apelo que eu faço nessa noite, que é a sequência de Romanos capítulo 12. Portanto o que, Bernardo? Portanto, tudo que eu estou falando aqui é uma hora. Olha o apelo que o apóstolo Paulo está fazendo. Portanto, irmãos, eu rogo, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Você percebe como é que a interpretação muda quando você lê o versículo capítulo 11? Porque a gente usa isso aqui para tudo, né? Mas a gente não usa porque tem que usar. Não se amoldem ao padrão desse mundo. O padrão desse mundo é nação desgraçada, vai ser abominada. Mas o nosso padrão não é esse. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. E é exatamente o que ele está falando no capítulo 11. Não seja arrogante, antes tema. Não tem um conceito maior, não tem um conceito elevado, não coloca a nação de Israel num conceito abaixo do que eles devem ter, e não coloca você acima do que você deve ter.
Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exigir, se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Diante do plano de Deus para a nação de Israel, o apóstolo Paulo termina o panorama do plano de Deus para essa nação fazendo um apelo. E hoje o meu apelo é exatamente o mesmo. Eu rogo para vocês, Nex, que pelas misericórdias de Deus, porque essa história tem a ver com as misericórdias de Deus. Um Deus que não quebra aliança. Um Deus que cumpre com as suas promessas. Um Deus que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. A minha pergunta para você é: quem teria essa postura diante da realidade dessa nação, senão o Deus deles? O Deus que é capaz de chamar um profeta Osés e falar: Osés, te case com a prostituta, porque a nação de Israel me abandonou. E a loucura é que Deus está falando através de Osés: por mais que vocês estejam se prostituindo, eu vou casar com vocês, e eu vou transformar vocês, eu vou restaurar vocês. Essa história é a história da misericórdia de Deus, é a história da severidade. Sim, o apóstolo Paulo fala: não negligencie a severidade, a bondade. Não, irmão, a gente não está aqui para abraçar uma parte de Deus. Uma parte de Deus é um ídolo. Se você abraça a bondade e rejeita a severidade, você serve a um ídolo. Mas quando você abraça o Deus por completo, você está servindo a Deus. Então Deus é severo com os pecados, e a cruz é a maior prova de que Deus é severo com os pecados, porque na cruz Jesus estava carregando a ira de Deus com o pecado. Mas também nós não vamos desprezar a misericórdia do Senhor, e é por meio dessa misericórdia, é por meio desse Deus que é rico em misericórdia, que hoje nós podemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo. É por meio dessa mesma misericórdia que foi estendida para nós, que hoje nós não precisamos seguir os padrões desse mundo. É por meio dessa misericórdia que foi estendida para nós, que hoje nós podemos cultuar ao Senhor com um culto racional. Por meio dessas mesmas misericórdias, nos entregando, nós seremos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas esse apelo, irmão, não é um apelo qualquer, é um rogo. É assim que se fala? Rogo? Ou é rogo? Rogo, né? É um rogo de Paulo. Nem sei se é assim, mas você está me entendendo. Só que não é tipo assim: olha, se você quer. Não. O apóstolo Paulo está rogando. Sabe, igreja, Next, eu estou rogando para vocês. Abracem o plano de Deus. Abracem o Deus por trás do plano. Não sejam levados pelos pensamentos desse mundo. Não sejam levados pela mentalidade desse mundo. Ofereça misericórdia. Seja aquele que perdoa os outros. Seja aquele que ora pelos seus inimigos. Seja aquele que ofereça outra face. Seja aquele que carrega que corre mais uma milha. Você pode ficar de pé no seu lugar. Sabe, a gente está num momento da história muito precioso. No dia 7 vai começar um jejum global por essa causa. Um jejum global. O Mike Bickle, a galera do iHop, junto com centenas de outros ministérios, eles entenderam que esse é um tempo propício para dar uma virada nessa história. Porque eu creio, irmão, que a igreja não vai ser mais ignorante a respeito disso. E agora eles estão mobilizando e, cara, a expectativa é de 1 milhão de intercessores por Israel.
E agora esse número já está aumentando mais. O Isaías 62, o jejum de Isaías 62. Uma geração que, como Esther, foi colocada no lugar da intercessão para clamar para que Deus liberte esse povo, para que Deus tenha misericórdia desse povo. E Deus vai ter independente da tua intercessão, mas você vai ter dependendo da sua intercessão. E a misericórdia que você vai ter ou não vai culminar diretamente no que você vai receber ou não no fim dos tempos. E eu não estou falando para você entrar nessa para ter recompensa. Eu estou falando para você entrar nessa porque é coerente. Porque Deus é o Deus de Israel. Porque no glorioso dia do Senhor os pés dele estarão no monte Sião. Porque ele é o cumprimento da promessa feita de Davi. Ele é aquele que vai se assentar no trono de Davi e a partir de Jerusalém vai reinar sobre todas as nações da terra. Eu não estou falando para você abraçar isso aqui para ter uma recompensa. Eu estou falando para você ser coerente com o teu Deus. E de verdade, irmão, a história de Esther vai se repetir. A questão é se você vai ser um Esther ou não. Porque Ramã, que é uma figura do anticristo, que vai fazer de tudo para exterminar aquela nação. Ramã prepara uma forca, tenta manipular o rei para gerar um decreto que toda a nação de Israel seria exterminada. E Ramã termina morrendo no instrumento que ele tinha preparado para matar aquela nação. A Bíblia diz em Zacarias que a nação de Israel será uma pedra de tropeço, será uma pedra pesada, será um cálice que embriaga as nações. E ai daquele que tentar carregar essa pedra. É o que Zacarias diz. Eu não sei você, irmão. Eu quero cumprir Isaías 62. Eu quero dizer sim para aquilo que o Senhor está nos chamando nessa noite. Eu quero me posicionar como uma Esther na minha geração. Eu quero, porque o plano de Deus custou muito caro para ser desprezado por nós. O cumprimento de cada promessa de Deus custou muito caro para ser desprezado por nós. Custou o sangue do Filho dele. Sabe, irmãos, tem uma coisa que eu não estou aqui hoje, é para te emocionar. Não estou aqui hoje para, não. Eu estou aqui hoje crendo que o Senhor vai usar essa palavra para abrir os nossos olhos. Mas eu creio que hoje o Senhor espera da gente um posicionamento. Talvez essa foi a primeira vez que você ouviu sobre isso. Talvez você entrou aqui e você nunca tinha escutado sobre isso. Ou talvez você já tinha escutado, você já tinha estudado, você já tinha mergulhado. Mas sabe o que eu tenho experimentado nesses dias? O Senhor tem reconectado ao meu coração essa verdade. Eu creio que o Senhor quer reconectar e conectar corações com essa causa. Eu creio que o Senhor vai levantar você nesses dias para você ser um cumprimento de Isaías 62. Ser um intercessor sobre as muralhas de Jerusalém, clamando a Deus e não dando a Ele descanso, até que Ele cumpra as promessas dEle para essa nação. E assim nós estaremos caminhando para a plenitude dos gentios. E quando o número dos gentios alcançar aqueles que Deus escolheu, e quando a maturidade nós formos uma igreja madura, a plenitude dos gentios vai gerar a plenitude de Israel. A plenitude de Israel é comparada com a ressurreição dos mortos, porque vai ser no contexto da ressurreição dos mortos. O nome disso é o glorioso dia do Senhor. Tem um glorioso dia diante do horizonte, irmão. E Deus não quer que você espere esse dia. Espere esse dia de maneira passiva. Deus quer que você seja um daqueles que aguardando e apressando o dia do Senhor. Escuta, apressar o dia do Senhor não quer dizer que Ele vai voltar um dia antes porque você disse sim. Quer dizer que Ele vai saber que tem uma igreja que está falando, vem depressa, Senhor. Não quer dizer que a gente vai mudar o curso da história. Deus já sabe o dia que Ele vem. Mas quer dizer que Ele vai vir diante de uma igreja queimando de urgência. Uma igreja que queima de urgência é uma igreja que espera. Quando nós esperamos, nós estamos apressando o dia do Senhor. Sabe, eu creio que agora mesmo existe graça para que o Senhor conecte corações a essa causa.
Eu creio que agora mesmo o Senhor vai levantar jovens aqui como Esther. Eu creio que agora mesmo o Senhor está perdoando a arrogância de muitas pessoas aqui. Deus está perdoando a indiferença. E Deus está perdoando a indiferença que gerou a arrogância. Existe graça para nós aqui. E a gente vai cantar esse louvor. E se você crê no que eu preguei, se você crê que esse é o plano de Deus, se você crê, como o livro de Atos diz, que os céus contêm o Senhor até o tempo da restauração de todas as coisas, e você crê que você tem parte direta no cumprimento dessas promessas, enquanto a gente ministra esse louvor, eu quero que a gente dê uma resposta para Deus. Eu quero que a gente dê um sim para o Senhor. Um sim que declara que nós não seremos indiferentes, nós não seremos arrogantes, nós seremos as sentinelas sobre os muros de Jerusalém. Nós seremos, porque, meu irmão, se nós recebemos essa misericórdia, nós queremos que eles recebam também. Se o endurecimento deles resultou em glória para nós, quanto mais a restauração deles, se não vida entre os mortos. Se nós somos uma geração que canta Maranata, se nós somos uma geração que espera o anseio do Senhor, nós somos uma geração comprometida com a plenitude dos gentios, nós somos uma geração comprometida com a salvação de Israel, porque Jesus não vai vir antes da plenitude dos gentios, Jesus não vai vir antes da plenitude de Israel. Hoje o Senhor quer um sim de nós. E de verdade, irmão, se tiver uma pessoa no meio dessas 500 que diga um sim, valeu a pena ter pregado essa palavra. Se tiver uma pessoa aqui hoje falando, cara, eu nem estou entendendo muito, mas eu estou recebendo um zelo no meu coração, um zelo no meu coração por isso, a gente vai cantar esse louvor. E se hoje o Senhor está te chamando para ser uma Esther, se hoje o Senhor está te chamando para dar uma resposta a essa palavra, enquanto a gente cantar esse louvor, eu quero que você saia do seu lugar e você venha aqui na frente. Existe algo que o Senhor vai fazer no nosso meio. Tu tens meu coração, oh Senhor.